Nesse Natal, os comerciantes brasileiros passaram com um velhinho de barba branca e roupa vermelha. E não, eu não tô falando do Papai Noel, é do outro, do outro. E aí, vocês sabem muito bem que a economia é um dos assuntos muito abordados aqui nos nossos editoriais. E nesse editorial, a gente vai começar a primeira matéria falando sobre o Natal. É, sobre a economia do Natal. E, enfim, matéria do Conexão Política. Sob o governo Lula, o velhinho, de barba branca, roupa vermelha e que é meio comunista aí, teve a pior venda dos últimos 3 anos, é o que aponta o Serasa. O Natal, tradicionalmente aguardado como período áureo para o varejo, amargou em números neste ano, conforme apontam os primeiros indicadores sobre o desempenho das vendas. Após uma Black Friday que ficou marcada como a segunda pior da história do setor, a Serasa Experian trouxe dados preocupantes. As vendas do varejo físico representaram uma queda de 1,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado negativo volta a marcar a principal data do comércio após 2 anos consecutivos de crescimento. O cenário fica ainda mais expressivo ao considerar que, em termos percentuais, esse foi o pior desempenho desde 2020, quando as vendas despecaram 10,3%. Em contraponto, nos anos seguintes, 2021 e 2022, houve um tímido crescimento. Vamos lembrar que foi período de pandemia. Mas vamos entender o seguinte: ah, projeções, economistas aí estão dizendo que o governo vai bem, que o governo está indo legal. Já uma outra ala de economistas, e eu me filio a esses economistas, entendem que existem ciclos econômicos e ciclos econômicos que o Lula colheu nesse ano de 2023 se dá a medidas econômicas implantadas pelo governo Paulo Guedes, que teve superávit, que teve ali um agro com um PIB pulsante, mas será que vai se manter? Esse é o primeiro ponto. E aí, teve uma matéria que eu citei aqui para vocês da Folha de São Paulo, dos 3 presentes que o Bolsonaro deixou de Natal para o Lula. Matéria polêmica, né? Polêmica. Uma foi o Banco Central autônomo com Campos Neto. Porque com Campos Neto, se tudo der errado na economia, Lula põe a culpa no Campos Neto. Foi o Bolsonaro que deixou ele lá. Se tudo der certo, é porque o Lula foi um bom administrador. Então, o Campos Neto autônomo foi um presentão para o Lula que o Bolsonaro fez de bom para a economia brasileira e o Lula aproveitou. Não sou eu que estou falando, é a Folha de São Paulo. A segunda projeção é a economia pulsante. A economia veio com superávit, com um PIB do agro matando a pau, ou seja, Lula colheu os reflexos dessa economia pulsante. Se vai permanecer, não sei. Também não sou eu que estou falando, é a Folha de São Paulo. E por fim, a maior polêmica, o 8 de janeiro, que foi uma herança do Bolsonaro para o Lula. Gerou até uma discussão aí sobre isso. Mas enfim, o Lula está sambando e tripudiando em cima do 8 de janeiro e está utilizando isso contra a direita como se a direita fosse algo pior do que, nas palavras de Dino, traficantes. Pois é. E aí a grande questão é essa. Será que a economia vai se sustentar? Será que esse reflexo vai durar por muito tempo? Ou, a partir do ano que vem, a gente já começa a sentir ali uma Dilmou, né? Ou seja, vai dilmar tudo. Bem, tem mais matérias aqui para vocês. Falando ainda de economia. O governo federal teve um déficit de 39,4 bilhão em novembro, o pior dado para o mês desde 1997. Dá para você assustar? Dá. Desde 1997, a gente não tinha um déficit tão alto como esse do mês de novembro. O que é déficit? É o governo gastando. Então, desde 1997, o governo não gastava tanto quanto gastou agora. E vem cá entre nós. Se aí na sua casa você começar a gastar muito mais do que você ganha, se você tiver um salário de, sei lá, R$ 1.300 por mês e começar a gastar 2.000 por mês, vai dar bom ou vai dar ruim? Pois é.
A resposta você já sabe. É o que o governo está fazendo. Vamos falar de Milei. Milei quer acabar com contribuição sindical obrigatória. Quem fez essa publicação foi o Paulo Martins, deputado. Quebrar o poder artificial dos sindicatos é o passo número 1 para quem quer realizar reformas estruturantes. Milei está no caminho certo. O erro foi não ter proposto acabar com a contribuição sindical no primeiro minuto como presidente. Pois é. O que eu posso falar sobre a crítica e sobre a atuação do Milei? O Milei fez o que tem que ser feito. Ele chegou e fez tudo quanto é reforma estruturante de uma hora para outra. Eu tô com o povo, eu tô com o apoio popular e é agora. Por quê? A tendência é que no passar do tempo, aquilo que a gente chama de lua de mel com o político, ele tende a cair. Então, por exemplo, o Bolsonaro, no primeiro mandato, ele manteve a sua popularidade alta. E aos poucos, depois de tanta pancada da imprensa, ele foi caindo. Então, o momento de se fazer é no auge onde você está com a popularidade. Por quê? Porque você vai cortar. Você vai cortar com a navalha. Você vai cortar funcionário público. Ah, a maior manifestação contra o Milei. Também pudera. O cara tirou 7 mil parasitas que estavam dentro do governo ali, sanguessugas. Esses 7 mil vão para a rua. A maior manifestação contra o Milei são os parasitas que estavam ali sugando o contribuinte e o pagador de impostos. Então, a medida de cortar a contribuição e de tirar sindicatos é a primeira medida para um país que quer se ver livre dessa turma socialistazinha aí e que o peronismo trouxe esse mal para a Argentina. Vamos lá. Matéria da Gazeta do Povo, também citada pelo Paulo Martins. Lula dá carta branca para a Janja se reunir com o alto escalão do governo. Uma agente política. Peraí. Vamos lá, vamos entender isso, né? O Brasil de agora é comandado pela Casa Real da Silva. Vamos entender aí, porque isso aqui é meio grave, tá? Onde você viu situações como essa aqui acontecendo? Na Nicarágua. Então você tem que entender que a primeira-dama, ela não é eleita, ela não precisa pedir votos para ela, assim como o vice-presidente pede votos junto com a chapa com o presidente. Então a primeira-dama, não, senhor Lula, ela não é um agente político. Lá na Nicarágua, sim. O Daniel Ortega caçou o vice, cuidado, Alckmin, caçou o vice, colocou a primeira-dama como vice-presidente no lugar, sem receber voto. Tornou ela uma agente política e colocou no lugar do vice. Lá, passou um tempo depois, vamos mudar a Suprema Corte. A vice-presidente assumiu o caminho da Suprema Corte também. Mas isso começa com passos. Eu vou implementar na ideia desse povo aí que ela é uma agente política. Daqui a pouco eu deixo todo mundo acreditar que ela é da política, que ela foi eleita comigo. E aí eu tiro o vice e coloco ela no lugar. Pois é, a gente já viu essa receita, esse receituário aí, não deu nada certo. Vamos lá, matéria do Estadão para vocês aqui. Crítica ao Lula? Sim, crítica ao Lula. Fim do primeiro ano de seu terceiro mandato, Lula se limita a repetir o que fez nos mandatos anteriores, ou seja, é o Lula de 2002, né? Só que com mais vontade de vingança. Sem esclarecer que pretende para o futuro e sem reduzir a tensão política. Não reduziu nada. Governo sem marca. Lula ainda aparece trabalhar como se tivesse ganhado a eleição, muito mais para impedir que Bolsonaro vencesse do que para governar. Sobram unir planos, retóricas e simbologias. Faltam unir projetos compatíveis com os desafios de um Brasil, hoje distante de 2002 ou de 2010. Alguém discorda? Resumindo esse editorial do Estadão, o que o Estadão quis dizer é: Lula voltou com ideias velhas, ideias de 2002, e aí o Lula está há um ano em campanha. A preocupação do Lula não é fazer um projeto pró-Brasil, é fazer com que o povo odeie Bolsonaro e, quem sabe, consegue até colocar o Bolsonaro atrás das grades. Esse é o projeto do Lula. Não tem projeto pelo Brasil. Sou eu que estou dizendo? Não, é o Estadão. Eu concordo? Eu não sei se concordar da cadeia ou não, mas eu concordo, né? Vamos lá, outra matéria aqui para vocês. Essa charge do Estadão aqui foi publicada
falando que o gasto público está travando a economia, um caminhãozinho aí, né? Tentando carregar uma pedra gigantesca chamada gasto público. E aí o Estadão escreveu o seguinte: Lula 3 retoma a política do gasto é vida e deixa equilíbrio fiscal mais longe. É o resultado de uma má gestão financeira. Quem fez a publicação foi o Tomé Abdul, que escreveu o seguinte: prestes a completar o primeiro ano de governo, Lula já deixou sua marca nas contas públicas, gastos exorbitantes e previsões financeiras negativas. Esse é o reflexo de políticos que querem fazer de tudo para contornar mecanismos de controle de gastos, a troco de quê? Sustentar diversos luxos e privilégios do seu grupo de esquerda, não a população. Tanto que mal vemos um retorno real para a população, que mesmo com aumento de impostos não vê melhoria em quase nenhum setor da sociedade. Essa é a consequência de um governo que está gastando muito mais do que poderia e deixa nosso orçamento em vermelho e a dívida pública aumentando. E aí eu vou até citar aqui a Les Bizzi, né, que fez um comentário, e ninguém o impede? A maioria dos deputados e senadores é conivente com os demandos dele. Exatamente isso. Infelizmente, deputados e senadores têm um lado, e é o lado que o dinheiro vai. Infelizmente. Vamos lá, bora falar disso aqui, ó. Matéria do Ceará Antenado. A Associação de Reitores critica a redução de orçamento para universidades federais no governo Lula. A diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que reúne reitores de todas as 69 universidades federais e 2 centros federais de educação tecnológica do Brasil, divulgou nesta terça-feira, dia 26, um manifesto declarando indignação com o orçamento destinado às universidades federais. Olha, indignação, crítica, mas quando era com Bolsonaro, não era indignação e crítica, era a imprensa, contando para todo mundo o quanto o Bolsonaro desmontou a educação. Contando para todo mundo o quanto o Bolsonaro era contrário às universidades, às instituições técnicas, só que ninguém conta que o orçamento de agora é menor do que o do Bolsonaro. Né? Aí a mídia não faz auê, a mídia não faz oba-oba, nem nada nesse sentido. E aí gera a narrativa perfeita para o Lula. Mais livros e menos armas. Sabe aquelas frases de impacto que engana a idiota? Pois é. Mais livros, menos armas. Pois é, até para o livro didático o Lula cortou verba esse ano. Tá tendo auê da imprensa? Não, né? Pois é. É porque o que manda nesse Brasil é a grana, é o dinheiro, é o faz-me rir, é o cashback, né? O cashback, né? Pois é. Então, se os reitores estão ganhando e as universidades estão falindo, não tem problema. A gente vai fazer uma crítica aqui para não ficar feio, mas deixa quieto. Se a imprensa está ganhando, o Brasil pode estar pegando fogo na Amazônia. Não, a gente deixa quieto. Imagina se as queimadas que aconteceram na Amazônia fossem na época do governo Bolsonaro. Pois é, você imaginou, né? Aconteceu um auê da imprensa na época. Você lembra disso? Eu sei que você lembra. Sua memória não é tão ruim. Vamos lá. Outra matéria que eu quero citar para vocês é essa aqui, do Guilherme Boulos. Matéria da Revista Oeste. Boulos usa redes sociais para minar prefeito de São Paulo. Eu já falei para vocês, e muitas pessoas até me perguntam, mas por que você fala tanto de São Paulo? Tá, São Paulo é uma prova de fogo para o Lula. Se tem um questionamento que é feito por parte da direita em relação a Lula, é se as eleições foram justas e livres. Uma matéria que aconteceu no Poder Data, ela fez uma pesquisa onde 31% dos brasileiros não acreditam na lisura do processo de 2022, nas caixinhas brancas lá. 31% da população é um terço, é muita gente. É muita gente. E aí, a Prefeitura de São Paulo, ela vai servir para o Lula, se ele vencer a Prefeitura de São Paulo, como assim, um terceiro turno, tá vendo? Eu falei para vocês que a direita não tinha tanto poder e na maior metrópole do país, a esquerda ganhou. Quer dizer que o povo é de esquerda. Porque as eleições municipais é mais difícil. É mais difícil. Então o Lula quer
firmar ali o Boulos, né, o seu candidato, para mostrar que o terceiro turno foi dele também. Enfim, mas vamos lá. Pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos fez 47 publicações nas redes sociais contra o seu principal adversário, o prefeito Ricardo Nunes, nos últimos 3 meses. A média é de uma postagem a cada 2 dias, entre 3 e 10 de novembro, período em que São Paulo enfrentou um apagão de energia elétrica que atingiu quase uma semana cerca de 2,1 milhões de moradores. Boulos postou no Twitter 20 críticas à atual gestão municipal. O que é o reflexo e a representatividade do Boulos nesse caso aqui? O Boulos representa exatamente o Lula. Como assim? Vamos lá. O Lula, e eu acabei de falar para vocês a matéria do Estadão, ele entendeu que fazer uma campanha permanente, atacar o seu opositor, atacar o Bolsonaro, atacar a extrema-direita, atacar todo mundo, dá muito mais resultado do que fazer o que o Bolsonaro fez. Ir lá, criar programas, fazer a economia dar certo, tirar 16 milhões da pobreza, não sou eu que estou falando, é o IBGE que divulgou. E aí, o Bolsonaro fez. Qual que é vamos dizer assim, o sentimento do brasileiro? Qual que foi a resposta do brasileiro para o Bolsonaro? Não viu. Não, mas não viu. Por quê? Porque a extrema imprensa batia nele o tempo todo. Então o Lula entendeu, peraí, é muito mais fácil eu usar a narrativa para bater no meu opositor, para que esse opositor não volte, do que eu mostrar o que eu vou fazer. E o Boulos segue na mesma linha. O Boulos está fazendo a mesma campanha de fake news, a campanha de queima de reputação, e aí, na hora H, você vai ver Choquei, Felipe Neto, Janones, essa turma aí do cancelamento todinha do lado do Boulos, hora que pega para capar das eleições começarem. Você pode ter certeza. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, falei até bonito, né? Mas vamos lá. Por fim, mas não menos importante, está viralizando uma matéria do Joesley Batista durante o seu depoimento de delação premiada. Por quê? Porque o Joesley Batista tá com tudo agora dentro do governo Lula de novo. Voltou como se não tivesse acontecido nada. E aí, esse trecho da delação dele tá viralizada na internet, né? O pessoal que estava esperando a picanha aí tá vendo isso aqui e tá tentando esquecer, mas a internet não perdoa, né? Quem lembra da delação do Joesley Batista? Depositei 70 milhões para o Lula e 80 milhões para a Dilma. Escuta só. Teve 2 fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri 2 contas, tudo conta minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu já tinha, eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula, tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80. 70 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou tudo em campanha. Mas chegou Depois gastou tudo em campanha. E aí a minha pergunta para você é, parecia que o Joesley Batista aqui estava mentindo, sabe? Eu senti credibilidade no que ele falou ali na hora, desses recursos repassados. Mas tá tudo bem. Aqui no Brasil, não importa se você fez isso. Você promete uma picanha e uma cervejinha e o brasileiro esquece. E tá tudo bem. Na próxima eleição, o pessoal vai bater muito, porque o Lula tá ainda na presidência. E aí,
ele vai ter que promover mais do que picanha e cervejinha. Aqui tá um filé mignon com uísque, ó. Todo brasileiro vai ter filé mignon com uísque. Já que a picanha não chegou, o filé mignon com uísque vai chegar para vocês. Pois é, né? Vamos ver se o brasileiro acorda até lá, né? Beleza? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.